Aleluia. Paz de Cristo, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Eu quero saudar ao irmão Jorge Eliezer, que está conosco aqui também. Seja bem-vindo à nossa live. Todos esses que estão aqui acompanhando conosco nessa tarde, essa reunião, todos bem-vindos. E a gente veio aqui fazer a coisa mais importante, né? Que é meditar na palavra de Cristo, nos unirmos para aprender um pouquinho mais. Todos os dias a gente está aprendendo com Jesus. Nós somos os alunos, né? O discípulo quer dizer aluno, e nós somos alunos dele. E todos os dias ele nos dá uma lição na nossa vida, ele nos dá uma lição através da sua palavra. Eu hoje não vou me estender muito, porque a gente tem aqui muita coisa boa para ouvir. Temos convidados aqui que a gente está, né, aqui esperando para estar se alimentando junto com eles aí da palavra de Deus. E eu gostaria de estar agora lendo o livro de Tiago, né? Como a gente tem meditado até esses dias, né, durante esse tempo. Vamos voltar aqui ao nosso estudo do livro de Tiago. Voltamos aqui. A gente parou na semana passada, né? A gente parou no 3. Né? A gente parou no capítulo 3. Muita coisa boa, né, que a gente tem meditado aqui. A gente parou aqui no versículo 13. Versículo 13. Né? A gente está falando novamente sobre sabedoria, né? Os irmãos lembram que a gente falou sobre sabedoria e inteligência, da diferença da sabedoria para a inteligência, né? A pessoa pode ser inteligente, ela tem a capacidade de guardar, de memorizar, de transmitir informações, até de resolver problemas, mas sabedoria vai muito mais além. O pai da sabedoria é o nosso Deus, ele é o autor da sabedoria. A sabedoria é aplicar o conhecimento de uma forma que você consiga, né, viver de acordo com aquilo que Deus planejou para você. É você saber, né, lidar com as situações de acordo com aquilo que Deus preparou para você viver, te preparou para você viver. Então aqui, Tiago volta nessa questão aqui da sabedoria e da inteligência, né? Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Como é que ele, né? Ele coloca aqui duas categorias, o sábio e o inteligente, né? Então, se você diz que é sábio, se você, né, tem a sabedoria do alto, como é que você vai mostrar isso? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. E a gente vai... Muito se fala hoje em dia de inteligência emocional, né? Tiago já estava falando disso aqui. Né? E é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas são inteligentes, né? Tem aquela... né? Tem um conhecimento extenso, mas falta essa outra parte da inteligência, que é a inteligência emocional. E ele fala aqui da mansidão. Isso é pra mim, que eu tenho temperamento forte. Isso é pra muitos, né, que tem o temperamento forte. E principalmente nesses dias que a gente está vivendo aí, que as pessoas estão tão intolerantes e tão estressadas, porque a gente vive um momento de pressão. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a gente é pressionado de todas as formas, a todos os momentos. E que se cultiva muito a questão, né, de cada um querer, eu tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que ser eu, ego. Então a gente está se esquecendo que o outro, né, também tem que ser levado em consideração. A mídia fez isso, né, durante muito tempo. O importante é você ser feliz, é importante é você ter prazer, é você, o ego. E o que a consequência está aí? Hoje em dia as pessoas pensam muito em si mesmas, né? E esquece que o outro tá ali. E a Bíblia fala muito disso. Jesus falou, você tem que se amar, ame a si mesmo, a você, mas ao teu próximo. E aí o que acontece? Cada um quer levar vantagem, principalmente na nossa cultura. Infelizmente essa cultura ocidental, nossa, a gente sabe, o Brasil, cada um levando a sua vantagem. Aqui, né, Tiago, servo de Deus, judeu, um homem da palavra, um homem da sabedoria, né, um mestre na lei, porque ele era judeu, irmão de Cristo. Como a gente sempre falou aqui, né, a gente sempre está lembrando quem é esse Tiago, irmão de Jesus, aquele que no início não o reconheceu, mas que depois ele, ressuscitado,
ele o reconheceu como Messias. O que acontece? Ele agora falando para a comunidade judaica, os cristãos, né, que eram judeus, mas que se converteram a Cristo, ele aqui está falando, né, que você é sábio? Então, se você se considera sábio e inteligente, uma das características que você vai mostrar é a mansidão. E é difícil, né, irmãos? Voltando aqui à nossa realidade, o que a gente está trazendo para a prática. Tiago era muito prático, ele estava falando para os irmãos. A epístola dele é toda de exemplos práticos da vida, né, das coisas do dia a dia, como viver o Cristo, o Evangelho de Cristo. Mansidão. E a gente tem que pensar muito nisso, porque as pessoas hoje explodem por qualquer coisa, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba sendo muitas vezes afrontado por essa violência aí fora. E nós somos humanos. E somos humanos, temos emoções. Deus nos fez com emoções. Então ele nos lembra aqui, ó, você é sábio. Então essa característica aqui, ó, mostre na mansidão. E isso é um exercício que é difícil. É difícil. Porque a todo momento a gente é, né, como eu falei, confrontado com alguma coisa lá fora, com injustiça. A gente vê injustiça. E se irar com a injustiça, a gente sabe que não é pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Deus se ira. Mas o que ele se ira? Ele se ira contra o pecado, que é aquilo que nos prejudica, aquilo que ofende a santidade dele, aquilo que tira a imagem e semelhança dele da gente, que nos separa da imagem dele, que faz uma distância entre ele e nós. Como que a gente, né, a gente deixa de se parecer com ele. Irar-se contra o pecado, mas às vezes a gente se ira porque a gente realmente vê situações de, né, que não, isso está errado. Mas o problema não é se irar, o problema é você cultivar aquela ira e acabar deixando ela tomar conta do teu coração, da forma que ela vira o quê? Né? Uma amargura que te faça uma pessoa violenta, uma pessoa que está sempre irada, uma pessoa que está sempre, né? E não dá vazão a isso, porque Deus, ele se ira contra o pecado, mas ele é amor e ele é misericórdia. Ele sim tem a balança da reta justiça, nós não, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Quem somos nós, né? A gente não conhece a fundo, a gente vê o exterior. Então eu posso mirar, se eu não posso condenar as pessoas, se eu não posso partir para um ato de violência. Então é difícil, mas quem é que está aí para nos ajudar? E eu estou pedindo sempre, porque eu sou uma pessoa que tem um temperamento forte, ele me conhece. Né? E eu sempre peço: Deus, só o teu Espírito, né, para trabalhar. Tem que ser o Espírito Santo. Daí o fruto do Espírito: mansidão. As pessoas acham que são, eu sou cheia do Espírito Santo, então eu vou gritar, eu vou pular, e isso demonstra que eu sou cheia do Espírito Santo. O que demonstra que a gente é cheio do Espírito Santo é ser parecido com Cristo. E o que é ser parecido com Cristo é ter o fruto do Espírito. E uma das características que ele tinha era isso, mansidão. Jesus, mesmo quando ele era afrontado de tal maneira, injustiçado, levava, né, até na cara ele levou, ele como um cordeiro, ele não abriu a sua boca como cordeiro para o matador, e foi até o final por nós, né? E hoje em dia a gente não aceita muita coisa. Mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. O que eu falo, eu vou ter que viver. Aplicai as vossas palavras aos vossos caminhos. E olha aqui, eu já vou até terminando, porque hoje a gente tem muita coisa boa para ouvir. Mas eu quero só aqui pra gente, né, concluir isso aí. Se pelo contrário, tendes em vosso coração. E aí começamos, Tiago, né, a exortação dele com toda a sabedoria, né? Mas ele exortando ali os cristãos, porque a gente sempre lidou com o ser humano. Ele lidava com o ser humano. Nós somos ser humano, não é muito diferente, né? Hoje, coração, olha aqui, em vosso coração, ou seja, a sede das emoções, na verdade é aqui: inveja, amargurada, sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então isso aqui é aquilo que tem que ser tirado do nosso meio, da nossa vida. A inveja,
Esse pecado que a gente sabe que foi por ele que entrou o primeiro assassinato na história, né, da humanidade. Amargurada, inveja amargurada, né? A pessoa não se compara, ninguém tem que se comparar a ninguém. Você é único. Sabe, o que Deus tem pra você é seu. O plano que Deus tem pra você é específico. O que Ele tem pro outro é pro outro. Eu não posso ficar me comparando com os outros o tempo todo. Ah, fulano tem isso, então eu tenho que ter. O fulano é assim, então eu tenho que ser assim, ou eu tenho que ser mais, ou eu tenho que ser menos. Nós somos únicos. Suas digitais são únicas. Deus te fez único. A sua história com Deus é única. Só teve um Abraão, só teve um Moisés, não é? Só teve um Elias, só tem uma Mara. Claro, tem outras Maras, mas eu digo assim, essa Mara é a história que Deus tem pra ela, que ela vai escrever. Eu tenho que estar me preocupando, não que eu vou ter que ser igual ao outro, eu tenho que estar preocupando qual é a história que Deus quer que eu escreva pra minha vida. O que Deus tem pra mim? Eu não tenho que estar me preocupando se eu vou estar melhor do que o outro, eu tenho que estar me preocupando se eu estou melhor que eu mesma antes, se eu me aperfeiçoei, ou se eu estou cometendo os mesmos erros, se eu estou retrocedendo, ou se eu estou decaindo. É isso que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar comigo. Se eu tenho que me comparar. Eu ontem, eu hoje. E às vezes eu até tenho vergonha, como eu me lembro quando eu era adolescente, porque eu fico pensando, meu Deus, eu vivia para Cristo. E hoje em dia eu não vivo para Cristo. Eu fico preocupando com tanta coisa, tanto do dia a dia, né? Outra vida, é a vida adulta, é outra coisa. E eu fico pensando, queria ser metade daquela que eu era naquele tempo. Né? Aí comigo eu me comparo. Mas eu não fico me preocupando, sabe por quê? Porque até isso mesmo Deus sabe, são momentos diferentes, que Deus está trabalhando com você de uma outra forma. O que Deus fez na tua vida ontem ficou registrado, mas Deus tem outras histórias para você. Você não pode parar, você não pode se acomodar, você não pode se retroceder e achar que é normal. Você pode cair, mas Deus te levanta. Você pode até sentir, eu tô devendo, mas você se levanta, eu não vou me acomodar, que o problema tá aí. E aí o que ele diz aqui ainda, e a gente vai vendo aqui, sentimento faccioso, né? Divisão. Unir Cristo. Minha Maria trouxe única, a gente não veio para dividir, a gente veio para unir. Só que hoje em dia as pessoas puxam sardinha, né? A brasa, né? É brasa para sua sardinha. Não, é aqui. E Jesus não quis nada disso. Um povo, que eles sejam um, ó Pai, como nós, né? Ele e o Pai somos um. Porque tanta divisão com as pessoas hoje em dia, né? Faccioso, a gente lembra de grupos, né? Diferentes. Aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor. O que tem que ser melhor é Cristo em nós. Sabe? Vamos pregar a palavra de Deus como ela é. Né? Vamos parar de show. Vamos parar de palco. E vamos viver Cristo. Né? Não, aqui é melhor. Não, vem aqui, porque a bênção está aqui. Ué, mas a bênção está em Deus. Se eu me dobrar o meu joelho no meu quarto e eu orar, e o Espírito Santo vier sobre mim, e eu estiver em contato com Deus de verdade, sem uma coração sincera, a bênção de Deus está ali. Isso não quer dizer que eu não vou me reunir com os irmãos, não estou dizendo que eu estou, deixa eu dizer, você vai ficar a vida inteira no seu quarto, vai ter um momento de união. Mas onde é que é o lugar melhor para você? É onde o Espírito Santo de Deus está. Não é eu só vou receber a bênção se for o fulano de tal que vai orar por mim. Então a bênção está no fulano de tal, não está mais em Cristo. É só aquele líder ali que vai me trazer a bênção. Então para que Jesus morreu? Quem é que é o dono do poder, da salvação, da palavra? Nós somos humanos. Não podemos endeusar humanos, porque se chama uma coisa chamada idolatria. Então estava acontecendo, isso acontecia. Aí a gente vai lá para Paulo, né, que foi contemporâneo aqui, um tempo, foi aqui, viveu, né, na mesma época de Tiago aqui, inclusive as epístolas, há um estudo aqui, uma foi escrita aproximadamente, a gente sabe, em 60, o Tiago, né, e tem a epístola de Paulo, que também aproximadamente em 62, pode ser um pouco menos, um pouco mais, né, então... E Paulo fala isso, um diz que é de Apolo, outro diz que é de não sei quem, outro diz que é de Paulo.
Isso já acontecia. E hoje isso acontece. E a gente tem que, né, tomar cuidado com isso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, né? Nem gloriar de que, não, olha, aqui é melhor, aqui ali é melhor, eu sou melhor. Que maravilha que Paulo, que Tiago, ele deixou essa palavra pra gente hoje estar aqui meditando, né? Então, e tudo isso aí, o que ele quer dizer? Você quer sabedoria? Tira tudo isso. Você quer andar realmente na sabedoria? Tira tudo isso. Vai tirando, porque vem porque a gente é humano, mas vai trabalhando, vai tirando isso. E não é a sabedoria que dá esse lado alto, isso não é. Essa aqui é a terrena e animal e demoníaca, que a gente acabou de ver aqui no versículo 14. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aqui fechou a questão, né? Tiago aqui já disse tudo, né? Você quer conhecer uma pessoa que realmente tem a sabedoria, aplica, né, o conhecimento de Deus na sua vida? O que você vai ver, né? Que ele tenta ser isso. Ele busca a paz, ele busca ser o tratamento, né? Tratar as pessoas de acordo com ela, né, com justiça. E Jesus era um cavaleiro, claro que muitas vezes ele se indignava assim, né, quando ele viu fazendo da casa do Pai naquela época, né? Hoje o templo do Espírito Santo somos nós, mas naquela época existia um templo em Jerusalém, que ainda estavam na antiga aliança na lei, e ele viu ali os mercadores ali, né, aproveitando da religião judaica ali para fazer, e ele se irou, né? Mas isso a gente volta a dizer, ele se irou contra o pecado e ele tinha todo o direito disso, filho de Deus, né? E o que ele fez ali, né? Ele mostrou mesmo que aquilo não deveria acontecer de uma forma bem enfática ali com a sua ira. Mas ele também mostrou misericórdia na cruz. Então, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, né? Então, hoje eu não vou me aprofundar muito. A gente, como eu já falei, estamos aqui convidados que vão nos trazer aí uma palavra. A gente está aqui ansioso para receber, mas vamos ficar até aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem, que a gente possa colocar isso no nosso coração e meditar e tentar melhorar a cada dia, né? Trabalhar isso, deixar o Espírito de Deus trabalhar isso em nós, porque a gente sozinha não consegue. Seja bem-vinda, irmã Zermia, chamar a nossa missionária ali que está ali no Paraná. Em Paraná não é São José dos Pinhais. Seja bem-vinda, a paz de Cristo. E a gente vai trabalhando isso, deixando que o Espírito de Deus trabalhe em nós, porque se somente Ele, né, Ele sim, Ele pode fazer essa obra na nossa vida a cada dia, né? Meditando nessa palavra aqui, que Deus possa abençoar e nessa semana você possa meditar nessa palavra. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Marcelo Parrelha. A paz de Cristo e até a próxima reunião, amém? E vamos receber aqui, então, o pastor. Deus abençoe a todos vocês, Pai de Cristo. Quero falar para você que compartilhe este live para que muita gente possa escutar a palavra. E se você que está aqui escutando tem seu coração de querer ajudar esta obra, que nós fazemos obra social, temos la radio, necesitamos que usted possa entrar en el live, pegar el contacto del Pix y envía para una oferta, para que nós podamos seguir haciendo la obra de Deus, creciendo, comprando mejores cadeiras, comprando luces y mejorar la radio para que la obra no pare. Amén. Deus abençoe a todos vocês.